Sabemos que a navegação sempre foi uma ferramenta para a evolução de países e povos. Seja geopoliticamente ou para o comércio, o domínio da navegação permite que um país expanda suas fronteiras exponencialmente. Por exemplo, os polinésios que expandiram seus domínios ao longo de todo o Pacífico ou os europeus que expandiram seu império ao redor de todo o mundo. Porém, com o avanço disso, surgiram duas perguntas. Quais os diversos usos da navegação atualmente e qual o papel do oceanógrafo nisso? Para debatermos esse tema, trouxemos a visão de dois oceanógrafos, uma científica e um atleta. Como eu falei, esse contato que eu tive com o mar, que eu continuo tendo, inclusive pelo curso, eu sempre fui muito apaixonada e conseguia enxergar tudo, inclusive para poder você estar velejando, praticando esporte, você tem que conhecer muito a região que você está e tal, utilizar os elementos do mar, do ar, para você ganhar nas competições, poder fazer tudo. E eu sempre fiquei encantada por tudo isso, eu vi as coisas acontecerem. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de oceanografia, comecei a estudar a parte física, a parte de tudo, toda a parte geológica, biológica, eu conseguia observar e entender o porquê as coisas que estavam acontecendo, que acontecia na hora que eu estava fazendo a regata, que me levavam para frente ou que me levavam para trás. Eu comecei a perceber por que isso acontece e como acontece, então foi muito legal. Então, mudou bastante coisa. Eu consegui perceber muitas coisas que eu já gostava, que já observava e tudo. Eu consegui perceber com outros olhos, com os olhos de quem está estudando o que está acontecendo. Então, eu conseguia entender de onde estava vindo a rajada, por que ela estava vindo, por que eu estava perdendo na competição, o que foi que eu tinha feito de errado, por fatores meteorológicos ou da parte oceânica, tudo isso. Então, ficou muito mais interessante, eu fico muito, até posso dizer que me atrapalhou, porque eu fico muito mais distraída olhando essas coisas do que focada em fazer o que eu tenho que fazer. Então, foi muito legal, tô bem feliz, me mudou bastante. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que eu acho que vai demonstrar muito bem isso. Na frente do Yacht Club tem a boia do Se Encosta. E a boia do Se Encosta vai estar medindo ali vários parâmetros na hora que a gente vai poder estar utilizando. Então, quando a gente tinha uma competição na frente do clube ou em uma região próxima, ninguém olhava os dados da boia. E aí, depois que eu entrei no curso, que eu soube da boia, que eu soube como é que você pega os dados e vê, eu repassei essa informação para as outras pessoas e agora todo mundo utiliza da boia para poder ver as condições que estão no dia, que estiveram e começam a poder estudar mais a raia de competição. Muito bom. Eu acredito que um oceanógrafo que pratica o esporte à vela, a barco, né, de navegação, consegue trazer uma visão diferente para usar o melhor dos dois mundos. Então, por exemplo, hoje em dia já existe uma regata muito famosa que dá a volta ao mundo, ou seja, uma competição à vela que dá a volta ao mundo, que se chama The Ocean Race, e eles têm uma hashtag que é Racing with Purpose, que é tipo navegando com propósito, que eles fazem vários tipos de coletas de dados oceanográficos ao redor do mundo, como salinidade, clorofila, pH, dados meteorológicos. Eles jogam boias de drift durante a regata e tudo isso depois são tratados, esses dados são tratados pelas universidades parceiras, tudo isso. Então isso é muito, muito legal. Também tem outro evento muito grande, que é o America's Cup, que vai envolver... Agora, essa já é uma regata localizada, não é uma regata em volta ao mundo, que é uma regata muito grande, que envolve muito dinheiro, então tem muita infraestrutura em terra, tanto ou com as Olimpíadas de Vela, que você vai ter que ter hotel para todo mundo, você vai ter que ter pit stop para todo mundo, então envolve toda essa estrutura. Então o oceanógrafo vai conseguir ter uma visão de onde são os melhores locais para fazer tudo isso. O porquê aqui é o melhor local, vai dar dicas, vai ter essa visão. Então isso é muito, muito legal. Aí depois tem aqui em Salvador, na Baía de Todos os Santos, em Aratu para Maragogi, tem uma regata muito tradicional que se chama Aratu Maragogi, que vem desde a época dos saveiros, que é um tipo de embarcação, que fazia um comércio, trazia mercadorias tipo, do interior para a Feira de São Joaquim, tudo. Então, como é dentro de uma Resex, eles têm que ter um termo de autorização, né,
que é com o ICMBio. Então, tendo um oceanógrafo navegador dentro desse local, que já participou da regata, tudo isso, vai ter um olhar muito diferente para poder ajudar a implementar as normas, vai dizer o que dá para ser, o que não dá para ser. Então, isso vai ser muito importante. Por exemplo, também, nessa parte aí da navegação, é muito legal um oceanógrafo que conhece isso, fazer uma carta náutica, ou tratar dados de boias, fazer modelagem com esses dados meteorológicos, tudo isso, para aperfeiçoar essas áreas. Então, com certeza, o oceanógrafo é muito importante na parte de navegação e de sociedade, assim, de turismo, toda essa parte do esporte. É muito importante. Olá a todos, meu nome é Larissa Nabuco, eu fui formada pela UFBA em oceanografia. Fiz a última viagem com a Aleixo, então agora eu estou na reta final do meu doutorado, falta um ano para finalizar um doutorado em oceanografia física, na parte de modelagem oceânica com simulação de dados. Trabalho mais, na verdade, com a meso e larga escala, vendo a circulação, principalmente a circulação oceânica e alguns outros parâmetros. E eu acho que é isso. E hoje em dia, agora, eu estou aqui depois da viagem, né? A gente fez o convite para ser a coordenadora aqui da Fundação e do museu. Com certeza contribuiu, não só pelo lado pessoal, né? A questão do medo, que eu acho que é uma grande barreira para muitas pessoas, mas eu acredito que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, em nenhum momento eu tive medo de ir nessa viagem. Talvez durante tiveram situações tensas, mas a oceanografia me possibilitou alguns conhecimentos, né? Também na parte de circulação dos ventos, como a gente saiu de veleiro, todo o padrão de ventos de todos os oceanos. Então você conseguia ver, por exemplo, quando a gente passou pelos alísios, ou então a própria forma como você regulava as velas. A questão da corrente, a gente conseguia observar como o veleiro navegava, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, né? Mesmo com vento forte, por conta de correntes talvez contrárias, até os caminhos que a gente pegava também para poder navegar, acompanhando sempre os giros, as correntes. Eu acho que o principal foi isso. Fora isso, alguns fenômenos, né? Animais marinhos, fenômenos físicos que a gente encontrou ao longo da viagem, tipo a Fata Morgana, a aurora boreal. Também a gente cruzou o Mar do Sargasso, que é também, né, acho que é uma coisa bem interessante, né, de se olhar. Então, de fato, a oceanografia me possibilitou ter um conhecimento a mais e poder observar de um outro olhar todas essas circunstâncias que a gente atravessou. Então, eu acho que as principais diferenças eram a cor da água, por exemplo, né, no Oceano Ártico, a água bem mais escura. O Pacífico, não já diz, né? O Pacífico, por mais que tenham, né, alguns momentos, algumas tempestades que a gente pegou, mas por muito tempo a gente ficou realmente parecendo que estava em piscinas. O Atlântico Sul, talvez por a gente ter mais familiaridade, foi, eu acredito, um pouco mais fácil de navegar. No Ártico foi mais difícil, obviamente, por causa dos icebergs e porque a visibilidade lá era bem ruim, porque tinha muita neblina. Então, de fato, para a navegação isso foi muito ruim. Mas no Atlântico Norte a gente também tinha pela época, né, muitas frentes passando, muitas tempestades, então isso também foi meio complicado. Mas eu acho que na parte lúdica, vamos dizer assim, cada oceano tem uma energia diferente. Eu não saberia talvez colocar em palavras como é você estar no Atlântico, como você está no Pacífico, como você está no Ártico, mas você sente a diferença, você consegue ver o céu muda, as cores mudam, a água muda. Então, realmente foi uma experiência bem bacana. Você consegue ver essa diferença. Você até fala um pouquinho no Pacífico, você fala sobre mais sargaço, você pode explicar um pouquinho? O sargaço é no Atlântico. No Atlântico também. Exatamente, ali perto do Caribe. Lá, normalmente, bem inóspito, né? Principalmente no inverno. Então, o inverno é bem rigoroso mesmo. Ele não tem plantas, frutas, vegetais, como a gente tem na nossa base de alimentação aqui. Então, os inuits mais raiz, né, vamos dizer assim, eles se alimentam de foca, eles se alimentam de baleia, de urso, de peixe. Então, basicamente, a base da alimentação deles é gordura e proteína. E eles, quando eles caçam o animal, por exemplo, a foca, eles caçavam a foca, eles usam a pele para poder se aquecer.
eles usam o estômago da foca para poder revestir caiaque para casa, para impermeável. A foca também tem um ossinho pequeno que parece uma agulha. Eles usam esse ossinho da foca para poder costurar. Então, realmente, eles aproveitam tudo o que o animal tem para oferecer. Então, eles realmente dependem do oceano para sobreviver. Eu sempre falo que o mais difícil, pergunta da viagem, é sempre a convivência. Porque dentro de nossa casa, com nossa família, a gente tem atrito. Imagine colocar você num barco com 7 pessoas diferentes, cada um com sua experiência diferente, para conviver num ambiente fechado, que você não tem para onde fugir, você não tem como se comunicar. Então, realmente é um desafio. Mas nessa parte voltada para a oceanografia, demorou um pouco. Por exemplo, eu faço doutorado na parte de oceanografia física, eu trabalho muito com dados, com previsão, então eu adquiri um certo conhecimento que poderia ajudar na parte quando a gente pegava as previsões de tempo, quando a gente pegava previsões de gelo, e isso demorou um pouco a ser uma tarefa minha. Depois eu conquistei, mas isso foi um processo lento, porque você realmente tem que provar o seu valor, né? Você tem que provar o seu conhecimento, de uma certa forma. E como mulher, acho que talvez nos países que a gente visitou, aí não como oceanógrafa, mas como mulher, principalmente brasileira, a gente visitou muitos países diferentes, onde a gente tem a brasileira com uma forma muito, delicada, muito pejorativa. Então, a gente andava muito em porto, a gente andava com muitos homens. Então, realmente, eu tive que ter uma postura bem séria para poder impor respeito. Mas eu não tive nenhum grande problema, né? Acho que as dificuldades elas foram conduzidas e contornadas. A navegação científica e esportiva estão intrinsecamente ligados à oceanografia, e o papel do oceanógrafo se revela crucial em ambos os âmbitos. A oceanografia desvenda os mistérios dos mares e oceanos, fornecendo insights fundamentais para a navegação segura tanto para pesquisadores em expedições científicas quanto para navegadores esportivos. Além disso, a compreensão dos padrões oceânicos e das condições marítimas desempenha um papel vital na segurança e no desempenho de esportes aquáticos. No contexto da navegação científica, como foi possível observar com Larissa, os oceanógrafos desempenham um papel central no mapeamento dos oceanos, na análise de correntes, na previsão de tempestades e na compreensão das características físicas, químicas e biológicas dos ecossistemas marinhos. Suas descobertas e conhecimentos são essenciais para a segurança e a eficácia das expedições científicas, contribuindo significativamente para a pesquisa oceanográfica e para a compreensão do nosso planeta. Já nos esportes, como bem colocado com Bárbara, especialmente naqueles praticados no mar, como surf, vela, mergulho e outros, a oceanografia fornece informações cruciais sobre as condições do oceano. Os oceanógrafos ajudam a prever ondas, correntes, marés e condições climáticas, o que permite que os atletas se preparem adequadamente e ajam com segurança durante as atividades esportivas. Essa compreensão profunda do ambiente aquático não apenas melhora o desempenho dos atletas, mas também garante a sua segurança. Em suma, a interseção entre a navegação científica e os esportes no contexto da oceanografia destaca a importância dos oceanógrafos. Seu papel não apenas impulsiona a exploração e compreensão dos oceanos para fins científicos, mas também desempenha um papel vital na segurança e no sucesso dos entusiastas de esportes aquáticos, conectando conhecimento científico e prática esportiva de maneira essencial e indispensável.